O Código do Talento, Daniel Coyle. Resumo otimizado. Prepare-se para uma experiência auditiva com este resumo otimizado. Hoje você vai entender por que algumas pessoas se tornam gênios, enquanto outras passam a vida tentando sem sair do lugar. Vai descobrir o que há por trás da excelência em qualquer área: música, esporte, arte, negócios. E como qualquer um, inclusive você, pode desenvolver habilidades de alto nível. Você vai sair desse resumo com a mente reprogramada para a prática eficaz, com um olhar completamente novo sobre erros, esforço e o verdadeiro processo de aprendizado. Se você busca alta performance, desenvolvimento pessoal e quer dominar a arte de aprender rápido, já deixa seu like e se inscreve agora no canal. Aqui, você vai encontrar resumos otimizados que vão transformar a forma como você entende o conhecimento. Existe uma ilusão confortável que nos ensinaram desde pequenos: que talento é um dom misterioso, um presente divino reservado para alguns escolhidos. Que há pessoas nascidas para aquilo e outras não. Mas essa narrativa é uma armadilha perigosa. E o livro O Código do Talento, de Daniel Coyle, derruba essa crença com força. Ele mostra que o talento não é mágico, não é genético, não é um dom, é uma construção biológica, repetitiva, desconfortável e extremamente treinável. Tudo começa dentro do seu cérebro, mais especificamente com uma substância chamada mielina. Pense na mielina como um isolante neural que reveste os circuitos do cérebro como o plástico ao redor de um fio elétrico. Quando você pratica algo com foco e esforço, essa mielina se acumula, criando uma cobertura mais espessa em torno dos circuitos específicos daquela habilidade. Quanto mais espessa essa cobertura, mais rápido, preciso e automático seu desempenho se torna. Essa é a base neurológica do talento. O que diferencia um iniciante de um mestre não é sorte, nem inteligência, mas a quantidade de mielina construída por meio da prática correta. Só que nem toda prática gera mielina. Existe um tipo muito específico de prática que realmente ativa o cérebro para esse processo: a prática profunda. Ela é desconfortável, exige concentração total e acontece quando você se arrisca no limite do que consegue fazer. É nesse ponto que o erro acontece. E é exatamente aí que a mágica começa. Errar ativa o circuito, corrigir fortalece. Repetir esse ciclo constrói excelência. Ao contrário do que muitos pensam, repetir o que você já sabe não é treinar. Treinar de verdade é desafiar o cérebro, forçá-lo ao erro construtivo. Trabalhar milimetricamente o ajuste. É nesse desconforto que o cérebro começa a encapar os circuitos com camadas e mais camadas de mielina. É assim que se cria talento. Imagine alguém tentando aprender piano. Se essa pessoa passa 1 hora tocando as mesmas músicas fáceis, que já domina, ela não está desenvolvendo muito. Mas se dedica 30 minutos para praticar uma passagem difícil, errando, parando, ajustando, testando diferentes toques. Esse processo ativa e reforça um circuito específico. É como se ela estivesse esculpindo o talento dentro da própria mente. O talento não nasce com você. Ele nasce da frustração bem direcionada. The Talent Code, resumo, reforça isso com exemplos reais. O autor visitou ninhos de talento pelo mundo, academias de tênis na Rússia, escolas de música em Nova York, campos de futebol no Brasil. E em todos encontrou a mesma fórmula: prática profunda, motivação intensa e orientação eficaz. Não havia mágica, havia método. Um dos exemplos mais fortes é o do futsal brasileiro. Coyle mostra que o Brasil não dominou o futebol por genética, mas sim porque, durante décadas, os jovens brasileiros cresceram jogando futsal. Um jogo rápido, intenso, em espaços apertados, que exige controle refinado, pensamento veloz e execução precisa. Cada jogada errada gera um aprendizado. Cada repetição forçada em alta velocidade molda o cérebro. E o resultado? Talentos que o mundo inteiro considera naturais, mas que foram, na verdade, forjados sob pressão e repetição. Outro exemplo impactante é a história de um garoto chamado Andrew Jones. Ele era um rebatedor de beisebol ruim, descoordenado, que mal conseguia acertar a bola.
Mas após treinar com um método de prática profunda e acompanhamento intenso, se transformou num dos jogadores mais promissores da liga. O que mudou? A estrutura cerebral dele foi moldada por treino específico. Sua mielina foi construída repetição após repetição. Ele virou talentoso porque construiu seu talento, com suor, falhas e foco. Talento é isso, biologia emocional aplicada com consistência brutal. E o mais incrível, todos nós temos essa capacidade. Não importa sua idade, seu passado ou sua aptidão natural. Se você treinar do jeito certo, você pode construir habilidades em qualquer área. A pergunta que fica é: você está disposto a enfrentar a dor do aprendizado real? Está pronto para sair da zona de conforto e abraçar o desconforto produtivo? Insights otimizados. Parte 1. A base do talento não é genética, é mielina, e ela cresce com prática intensa e deliberada. Errar é essencial. É o erro que ativa os circuitos certos para o talento crescer. O verdadeiro treino não é repetir o que você já sabe, mas desafiar o que ainda não domina. Dom é uma desculpa socialmente aceita para evitar o esforço real. Centros de excelência compartilham uma fórmula: prática desconfortável, orientação rígida, motivação emocional. Se esse conteúdo fez sentido para você, se alguma parte tocou algo dentro de você, então já deixa o like e se inscreve agora. Temos resumos otimizados com aprendizados transformadores em diversas áreas: talento, foco, mentalidade, produtividade, finanças e muito mais. Otimize seu conhecimento, transforme sua mente e continue com a gente. Porque aqui, cada resumo é uma chave para destravar o seu próximo nível. Se existe um terreno fértil onde o talento realmente nasce, ele não é feito de dom, nem de sorte, nem de genética. Ele é formado por 3 elementos que atuam em sincronia: a prática profunda, a ignição emocional e a orientação de um treinador mestre. Esses pilares não apenas sustentam a construção do talento, mas definem a forma como você vive o aprendizado. Se faltar um deles, o sistema desmorona. A prática sem ignição vira repetição vazia. A motivação sem prática se perde em entusiasmo inútil. E sem orientação, mesmo o esforço mais sincero pode seguir por caminhos errados. É a união desses 3 fatores que forma o verdadeiro código do talento. A prática profunda não é mais uma recomendação genérica. Ela é uma ciência aplicada ao crescimento neural. Coyle explica que os melhores atletas, músicos e profissionais de elite do mundo treinam de uma forma muito diferente da maioria. Eles não treinam até acertar, eles treinam até errar. E depois corrigem, e repetem, e ajustam. Essa é a fórmula invisível que constrói excelência. A prática profunda exige presença absoluta. Cada gesto é feito com intenção. Cada erro é uma oportunidade de lapidar. Não há distração, não há pressa. Há mergulho total. Enquanto a maioria treina como quem cumpre tabela, o talentoso treina como quem esculpe um diamante cego. É um processo doloroso, frustrante, às vezes até humilhante. Mas é nesse espaço de atrito que a mielina se fortalece. É ali que o talento se desenvolve. A segunda força do código é a ignição. Esse termo, aparentemente simples, esconde uma potência emocional profunda. Ignição é o momento em que algo dentro de você se acende. Pode ser uma imagem, uma injustiça, um sonho antigo, uma frase cortante. Pode vir da admiração ou da dor. Mas quando ela acontece, todo o seu sistema interno muda. O cérebro entra num estado de urgência emocional. Você não treina mais por obrigação. Você treina porque algo maior te empurra. A ignição é o combustível da prática profunda. Sem ela, o esforço perde sentido. Com ela, o esforço vira obsessão. Coyle visitou vários centros de talento pelo mundo e percebeu que todos criam, de forma consciente ou não, momentos de ignição. Treinadores que contam histórias de superação, pais que mostram documentários inspiradores, comunidades que valorizam o sucesso através do esforço. Tudo isso planta a semente emocional do eu também posso. Quando você vê alguém que se parece com você alcançar algo grandioso, algo dentro de você grita:
Por que não eu? Esse grito é o início do fogo. É a faísca que, quando alimentada, transforma uma pessoa comum em alguém capaz de tolerar níveis extremos de desconforto em nome do crescimento. E então vem o terceiro pilar, o treinador mestre. Esse personagem é talvez o mais subestimado no processo de construção do talento. Muitos pensam que um bom treinador é alguém motivador, carismático, encorajador. Mas os verdadeiros mestres são exigentes, obsessivos com detalhes, atentos ao que ninguém vê. Eles não gritam. Eles sussurram no ponto certo. Não corrigem tudo, corrigem o que realmente importa. São como escultores invisíveis, moldando não só o comportamento, mas a mentalidade de seus alunos. O treinador mestre não entrega respostas prontas. Ele provoca perguntas melhores. Não dá atalhos. Ele mostra onde está o caminho mais duro, porque sabe que é ali que o crescimento mora. Ele enxerga o erro não como falha, mas como matéria-prima. Durante sua pesquisa, Coyle encontrou padrões comuns entre esses mestres. Eles criam um ambiente emocionalmente seguro, mas tecnicamente exigente. Sabem exatamente quando desafiar, quando interromper, quando elogiar. Sabem que o talento não precisa de palmas, mas de precisão. E entendem que cada repetição conta. É por isso que seus alunos crescem tanto. Não é mágica, é método. Dentro desse contexto, surgem os aprendizados mais poderosos. O primeiro deles é que o talento é um processo ativo, não passivo. Você não espera o talento florescer. Você o constrói com suor e frustração. O segundo é que a motivação não é constante, mas pode ser ativada. Se você souber onde acender a chama, o motor liga. E o terceiro é que, sem um guia externo, você pode se perder dentro do próprio esforço. Por mais que o caminho seja seu, a visão de fora é indispensável. Talento é prática profunda alimentada por ignição emocional e guiada por um mestre. Atento! E isso vale para qualquer área. Não importa se você quer ser músico, escritor, líder, empreendedor ou atleta. O código é o mesmo. A diferença entre quem chega lá e quem desiste está na forma como lida com o erro, com a dor e com a orientação. Porque o erro, quando acolhido com intenção, se transforma em inteligência prática. A dor, quando aceita com propósito, se transforma em resistência. E a orientação, quando ouvida com humildade, se transforma em aceleração. Esses três pilares não apenas constroem o talento, eles constroem o caráter. Porque ao longo do processo, você se torna alguém que aguenta mais, que foca mais, que entende mais. Alguém que não foge do desconforto, mas o procura. Alguém que não romantiza o dom, mas valoriza o treino. Alguém que não depende de motivação, mas opera por propósito. Esse é o verdadeiro poder do código do talento. Quando você aceita esse processo, você muda. Deixa de ser vítima das comparações e passa a ser protagonista do próprio crescimento. Deixa de buscar atalhos e começa a valorizar o caminho real. E quando você olha para trás e vê o quanto construiu, percebe que o talento, no fundo, sempre foi a soma de milhares de pequenos ajustes. Pequenos erros, pequenas correções, pequenas repetições, empilhadas com intenção. E talvez o maior insight de todos esteja aqui. O talento é o resultado de decisões diárias, quase invisíveis, feitas sob pressão. Decisões de tentar de novo, de ouvir o feedback, de repetir com mais atenção, de suportar o tédio da repetição e extrair aprendizado do erro. O talento não é um evento, é uma série de microcoragens. Se você entender isso, tudo muda, porque agora cada treino vira construção, cada dificuldade vira oportunidade, e cada falha vira uma pedra colocada no caminho da maestria. À medida que você compreende a arquitetura do talento como uma construção neurológica, emocional e prática, começa a perceber que a excelência não é um mistério, mas uma responsabilidade. O talento só se completa quando é colocado em prática sob pressão, em ambientes reais, onde a falha tem consequência e o sucesso tem valor. A última camada de mielina se consolida não nos treinos perfeitos, mas nas situações em que tudo está em jogo. É aí que o cérebro integra, ajusta e solidifica o aprendizado.
A prática profunda te prepara. A ignição te move. O treinador te guia. Mas é o campo de batalha que te molda. O talento não cresce em linha reta. Ele se desenvolve em curvas silenciosas, quase imperceptíveis. Por dias, semanas ou meses, você sente que não evolui. Até que, de repente, algo muda. Um salto, um clique. Um avanço que parece espontâneo, mas que foi construído nos bastidores, erro por erro, correção por correção. O talento amadurece no invisível. Ele recompensa quem insiste na ausência de aplausos. É por isso que desistir cedo é tão fatal. O progresso mais transformador é aquele que ainda não dá sinais. Daniel Coyle alerta para uma armadilha comum: confundir movimento com progresso. Treinar muito não significa melhorar. Sem profundidade, o esforço vira ruído. Sem correção, a repetição vira vício. E sem ignição, o treino vira tortura. Treinar sem desafio é como gritar no vazio esperando eco. O cérebro não responde ao conforto. Ele só cresce no atrito. Por isso, os verdadeiros construtores de talento não buscam quantidade. Eles buscam intenção. E aqui entra uma distinção brutal. Há quem treine para se livrar da tarefa. E há quem treine para se lapidar na tarefa. Os primeiros contam minutos. Os segundos contam erros. Quem busca maestria não mede tempo, mede profundidade. Porque sabe que o talento não está no que você faz por muito tempo, mas no que você faz com muito foco. É a presença intensa, repetida, dolorosa, que molda o cérebro e a identidade. E conforme esse processo se intensifica, surge uma transformação interna. A prática deixa de ser obrigação e passa a ser parte de quem você é. A repetição se torna quase sagrada. O erro, um aliado. A crítica, um espelho. O talento verdadeiro não é só técnico. Ele é existencial. Ele muda a forma como você se vê no mundo. Você não é mais alguém tentando aprender. Você é alguém comprometido com sua própria escultura. Entre os maiores aprendizados finais do livro, alguns merecem destaque. O talento não é velocidade de aprendizado, é profundidade de ajuste. Aqueles que ajustam melhor aprendem mais, mesmo que levem mais tempo. A dor do treino não é sintoma de falha, é sinal de construção. Se está doendo, é porque está funcionando. E talvez o mais impactante de todos: não há talento sem solidão. As maiores transformações acontecem quando ninguém está olhando, quando você enfrenta o espelho, o tédio e a dúvida, sozinho. Essa verdade é desconfortável, mas libertadora, porque mostra que você não precisa da permissão de ninguém para crescer, não precisa nascer pronto, nem esperar um chamado mágico. Precisa apenas entrar no ciclo, tentar, falhar, ajustar, repetir, todos os dias. É isso que forma os gênios. Não o DNA, não a sorte, mas a decisão de persistir. No final do livro, Daniel Coyle nos convida a reavaliar tudo o que acreditamos sobre dom, talento e sucesso. Ele nos mostra que o mundo está cheio de histórias mal contadas, onde vemos apenas o brilho do palco e não enxergamos o sangue da preparação. E isso cria um efeito devastador. Gera inveja disfarçada de admiração, luxúria por status, preguiça emocional disfarçada de humildade. Mas quando entendemos o código real do talento, tudo muda. Começamos a admirar menos o resultado e mais o processo. Menos o gênio, mais o aprendiz. Menos o troféu, mais o treino. E talvez, depois de tudo, o maior talento seja a capacidade de continuar. Continuar treinando. Continuar errando. Continuar ajustando. Mesmo quando não há plateia. Mesmo quando não há progresso aparente. Mesmo quando tudo diz para parar. Porque é nesse continuar silencioso que o talento verdadeiro ganha forma. Insights otimizados. O talento amadurece no invisível e recompensa quem insiste no silêncio. Quem mede profundidade, não tempo, constrói talento real. O progresso mais transformador ainda não dá sinais visíveis. Não há talento sem solidão. O crescimento exige enfrentamento interno. Treinar sem desafio é praticar a estagnação. O cérebro só cresce com atrito. Se esse conteúdo impactou você, saiba que aqui no canal temos
Resumos otimizados com aprendizados práticos e transformadores em diversas áreas do seu desenvolvimento. Assista aos próximos vídeos, mergulhe ainda mais fundo e otimize o seu conhecimento. Se inscreva e venha com a gente nessa jornada de crescimento real, contínuo e consciente. Porque conhecimento só vale quando é colocado em prática, e talento só nasce quando a prática é levada a sério.